Bom dia, pequenos pesquisadores! Como vocês estão? Eu estou muito bem e grata a Deus por mais essa semana, por eu estar com vida, estar com saúde. E o título da lição de hoje é A Bíblia é nossa única proteção. O que será que vamos aprender com essa lição maravilhosa dessa semana? Vamos começar? O verso para que memorizemos está escrito em Isaías capítulo 8, verso 20. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então, olha só, respondam. Quem é esse respondam? É nós. À lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Olha só que interessante esse verso aqui de Isaías. E o pare e pense, o que você diria a alguém que afirma ter falado com sua avó que morreu faz muito tempo? Então aqui nós já vamos ter uma ideia do que vai se tratar essa lição. E nós vamos aprender muito com ela, porque é isso que Papai do Céu quer para mim e para você. Então, a lição de hoje já começa assim, é proibido. George foi um pastor adventista que pregava no início dos anos 1840. Que os mortos não têm o quê? Consciência e nada sabem. Muitos adventistas aceitaram essa verdade importante e foram protegidos dos poderosos enganos que Satanás estava preparando. Mas a maioria dos cristãos, o que será que aconteceu, hein? De outras igrejas daquela época e de agora, creem que a alma das pessoas que morrem continua viva e vai para o céu ou para o inferno. Então, muitas igrejas, têm a sua doutrina e eles acreditam que aqueles que foram bonzinhos aqui na terra, que fizeram coisas boas, a sua alma ela vai para a luz, mas aqueles que fizeram coisas ruins, eles ficam vagueando, perdidos, não conseguem encontrar o seu caminho, a sua luz final. Ou muitos, estão aonde? A sua alma está por aí, basta você chamar essa pessoa, que você consegue se comunicar com ela. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Que isso é o quê? Engano, são enganações de Satanás para você se afastar cada vez mais de Deus. Então, em 1848, em Nova York, duas filhas da família Fox começaram a ouvir batidas estranhas na parede, tipo assim, ó. Na parede do seu quarto. Pouco tempo depois, elas disseram poder se comunicar com um espírito de um homem morto. A história se espalhou rapidamente. No início, muitos não acreditaram, mas logo algumas pessoas visitaram essas irmãs Fox e também começaram a se comunicar com esses espíritos malignos. Esse foi o início do espiritismo moderno. Se você quiser, você pode pegar aqui, a sua caneta ou seu lápis e grifar aqui. Quando que se iniciou o espiritismo moderno? Foi aonde? Em que ano? Em 1848. E Deus mandou uma advertência especial ao seu povo por meio de Ellen White. Então, Satanás, ele começou a se manifestar através, dessas atividades paranormais, de conversar com espíritos. E então o Senhor falou, eu preciso advertir o meu povo. E ela escreveu assim, ela escreveu, que as batidas misteriosas em Nova York e outros lugares nada mais eram que o poder do inimigo, nada mais eram que o poder de Satanás. Isso está escrito em Primeiros Escritos, na página 43. O Senhor mostrou a Ellen White que logo os espíritas diriam acreditar na Bíblia e receber a Jesus. Então hoje nós vemos que o espiritismo, o que ele traz? Ele traz coisas boas. Não, eles ajudam as pessoas, eles levam mantimento para essas pessoas, eles acreditam em Jesus e cantam hinos. Mas o que a palavra de Deus disse aqui através da sua serva, O Senhor mostrou a ela que logo os espíritas iriam acreditar na Bíblia e receber a Jesus. Então, cada vez mais, Satanás está usando novos métodos
para enganar as pessoas escolhidas. E ele vai fazer isso até o fim, enquanto a porta da graça ainda estiver o quê? Aberta. Agora chegou o momento da gente responder as perguntas. Vamos lá? Como as pessoas que diziam se comunicar com espíritos familiares eram castigadas na época de Israel? Então, pegue a sua Bíblia e vamos lá para Levítico. Não sei onde está Levítico, tia Ivane. Então, você vai abrir a sua Bíblia. No índice geral, está escrito lá o Antigo Testamento, todos os livros da Bíblia e o Novo Testamento. Na minha Bíblia está na página 176, pois aqui é logo no começo, ó, Gênesis, Êxodo, depois de Êxodo vem Levítico. Levítico capítulo 20, verso 27. Vamos ver o que diz aqui. Diz o seguinte: o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Olha só que coisa mais séria, crianças. Então, essas pessoas, né, os cartomantes, os feiticeiros, os espíritas, naquela época eles eram apedrejados, porque eram o quê? Pessoas do mal. Eles partilhavam, espalhavam a semente do mal. Aqui na lição de vocês tem assim, ó, o que significa cartomante? Significa mulher que diz ter o dom de adivinhar fatos da vida dos outros pela interpretação e leitura de cartas de baralho ou tarô. Essas pessoas mexem com isso. E aí as pessoas acreditam que ela está lendo o seu futuro. Mas isso é engano, são tudo armadilhas de Satanás. Então, naquele tempo as pessoas eram como? Mortas. Ó, os feiticeiros serão mortos e serão apedrejados, né? Então, o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Então, você vai responder assim, ó. Como as pessoas que diziam se comunicar com os espíritos familiares eram castigados na época de Israel? Eles eram apedrejados e mortos. E essa nota, eu achei ela muito importante. Diz assim, ó, espíritos familiares. Deus proíbe seus filhos de ter qualquer comunicação com eles. A Bíblia os chama de espíritos de demônios. Os espíritas pensam que se comunicam com mortos, mas estão lidando mesmo é com os anjos maus. O rei Saul foi ver uma mulher, vocês lembram da história? Que era espírita, lá no vilarejo de Endor. Quando ele disse que queria ver o profeta Samuel, que havia morrido um tempo atrás, ela convocou um anjo mau, ou seja, um demônio, que se parecia com Samuel e falava igual ao profeta morto. Um dos maiores enganos de Satanás nos últimos dias será o quê? O espiritismo. Grifem essa parte aqui, ó. Um dos maiores enganos nos últimos dias será o espiritismo. As pessoas verão anjos maus que olham, falam e agem igual aos seus familiares e amigos que já morreram. Esses demônios ensinarão os erros mais perigosos. Milhões de pessoas irão acreditar nas mentiras que esses seres espirituais malignos vão dizer. Devemos estar preparados para usar a verdade da Bíblia com o objetivo de nos defender. Se formos fiéis, não teremos nada a temer. Nosso Senhor preferiria enviar todos os anjos do céu para proteger seu povo do que deixar que uma única alma que confia nele caia nas mãos do inimigo. Olha só que frase mais linda. Então nós vamos circular aqui, ó, última frase. Nosso Senhor preferiria enviar todos os anjos do céu para proteger seu povo do que deixar que uma única alma que confia nele caia nas mãos de Satanás. Então, todo aquele que confia no Senhor, o Senhor fará o quê? De tudo para proteger. Isso é muito bonito. E o que eu li está escrito no Grande Conflito, na página 560. Pergunta de número 2. Como o Senhor pede para que nos protejamos contra o espiritismo? Deuteronômio. Deuteronômio fica onde? Será que é no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Fica no Antigo Testamento. Então, nós vamos passar Levítico, Números e Deuteronômio.
É logo aqui à frente, 18, capítulo 18, versos de 10 a 12, diz assim: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Então, como o Senhor pede para que nos protejamos contra o espiritismo? Olha só. Hoje, muitos programas de TV, filme, jogos, livros e desenhos animados mostram o espírito fazendo parte do dia a dia das pessoas. Devemos ter muito cuidado para que não nos envolvamos com esse mal. Então, muitas vezes, aquele desenho que você assiste, aquele filme, aquela música em inglês que você acha ela linda, mas você não sabe falar inglês. E você escuta aquela música todo dia. Então agora você pode prestar atenção, você vai lá e vai pesquisar o que quer dizer aquela música que você escuta. Porque muitas vezes nós estamos oferecendo louvores ao inimigo e não sabemos, através dos filmes, através de muitas outras coisas que nós fazemos. Então aqui na palavra de Deus diz o seguinte, no verso de 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico e nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisas é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então o que você tem que fazer? Tacar fogo em tudo. Pega essas coisas, é revista, é DVD, é tudo que faça você ficar mais longe do Senhor. Jogue fora, não dê para ninguém, jogue no lixo. Se for possível, queimar é bem melhor para que outras pessoas não possam encontrar, tá certo? Então, muitos ficarão de frente a frente com espíritos de demônios que dizem ser parentes ou amigos queridos, os quais irão declarar os mais perigosos erros. Precisamos estar prontos para enfrentá-los com a verdade bíblica de que os mortos não sabem de nada e que essas aparições são espíritos de demônios. O povo de Deus é dirigido às Escrituras como uma proteção contra a influência dos falsos mestres e o poder encantador dos espíritos das trevas. Então, como o Senhor pede para que nos protejamos contra o espiritismo? Se afastar. Né? Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo, você pode sublinhar o primeiro parágrafo. Então, a sua resposta será: se afastar de todas as coisas que nos fazem ficar longe de Deus. Tá certo? Então, a Bíblia fala, todas essas pessoas que mexem com isso, o Senhor lançará longe, mandará embora, né? E aqui diz o seguinte, isso é abominação ao Senhor. Então, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Vamos continuar aqui. Colocando em prática, devemos nos unir às pessoas que dizem poder falar com os mortos? Não. Então, colocando em prática, a primeira pergunta você vai responder: não. Devemos visitar um cartomante? Jamais. Não. Nunca. Pode colocar assim, ó, barra, nunca. Podemos assistir filmes de pessoas lançando feitiços que falam com mortos ou agem como espíritos? Também não. Ah, mas aquele filme é tão bonito. Mas é assim. Lembra das pequenas raposinhas que eu sempre venho falando? As pequenas raposinhas, elas fazem o quê? Elas entram no coração da criança também e faz ela se afastar-se de Deus. E o apelo para finalizarmos a lição de hoje, desse primeiro dia da semana: faça uma limpeza na sua casa juntamente com seus pais. Jogue fora ou queime tudo, livros, filmes, jogos e gibis que não concordem com a palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 4, verso 8. Que Deus o ajude a fazer isso rapidamente. Muito bem, olha quanta coisa que nós aprendemos nessa lição. Então, fiquem com Deus, um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.